O caminhão de mudanças mal tinha deixado a estrada de terra quando Joaquim ouviu a primeira coisa estranha. Não era um som comum, não era o barulho da casa rangendo, nem da ventania batendo nas janelas antigas. Era um sussurro grave, lento, rouco, vindo do fundo do corredor da casa velha. Ele nem entendeu o que foi dito, mas sabia que foi uma voz humana. E não era a dele. Virou o rosto, imóvel, os olhos buscando o fim do corredor estreito. Nada. Som nenhum. Só o silêncio grosso, abafado, como se o ar ali dentro fosse mais denso que o normal. Joaquim morava em Salvador até poucos dias atrás. Trabalhava como editor de imagem em uma pequena produtora. Cansado da rotina de cidade, do trânsito, do barulho, da pressão constante de clientes e prazos, a cabeça estava esgotada. A decisão de se mudar para o interior veio num surto. Um amigo de infância comentou num grupo de WhatsApp sobre um sítio que estava à venda há anos, num povoado entre Lençóis e Andaraí, no sertão da Chapada Diamantina. Disse que era barato, mas as pessoas tinham um certo medo da casa. O último dono, um comerciante local chamado Pedro de Lima, tinha morrido sozinho, em 1932, dentro do quarto principal. A morte nunca foi muito explicada. Uns diziam ataque cardíaco, outros falavam de envenenamento. Mas o estranho mesmo era ninguém nunca quis morar ali desde então. E mesmo décadas depois, com a casa já reformada por fora, a fama não saiu. Joaquim riu disso. Histórias do interior, pensou. Assombração é a cabeça da gente cansada. Comprou a casa por um preço irrisório. Tinha economias, não devia mais nada a ninguém. Decidiu se isolar, viver de modo simples, restaurar a casa com as próprias mãos e escrever, outra paixão que sempre adiava. Mas, ali, parado no meio da sala de madeira escura, com as janelas semi-abertas e a luz do fim da tarde se esgueirando pelas frestas, aquele sussurro pareceu arrancar algo do fundo do peito dele, como se estivesse sendo chamado. No primeiro dia ele não dormiu. A cama improvisada no chão, os móveis ainda desmontados, caixas pelo cômodo e aquela sensação insistente de que tinha alguém acordado ali dentro. Às 3 da manhã, o barulho recomeçou. Não era mais sussurro, era um arrastar de cadeira, de madeira sobre madeira, vindo da cozinha. Joaquim se levantou devagar, ainda sem luz elétrica ligada, com uma lanterna pequena que usava no bolso. Ao virar o corredor, viu a cadeira da mesa antiga, a única ali no meio da cozinha, virada de costas para ele, como se alguém tivesse estado sentado, olhando para a parede. E mais nada. O resto da casa estava parado, quieto demais. No outro dia, ele foi ao povoado. A vila mais próxima ficava a uns 7 quilômetros, estrada de terra batida, muito mato e sol cortante. Lá, entrou no pequeno armazém de um senhor chamado Anísio, que o recebeu com certo espanto ao saber de onde vinha. Comprou o sítio de Pedro? Comprei. Estava barato. Mas me disseram que ninguém queria. Pois é, ninguém quer mesmo. E por quê? Porque lá ele ainda está. Joaquim deu uma risada sem graça. Tá falando do Pedro? Tô. Mas ele morreu faz tempo, né? Morreu. Mas nem todo mundo que morre vai embora. O velho não explicou mais nada, e os outros moradores da vila pareciam evitar o assunto sempre que ele tentava puxar conversa. Era como se todo mundo ali soubesse de algo, mas preferisse fingir que não. Na terceira noite, o que aconteceu não foi mais sutil. Foi brutal. 3 batidas na porta da frente, fortes, rápidas, como se alguém estivesse com raiva. Joaquim pulou da rede onde tentava dormir. Não tinha nenhum conhecido ali. Ninguém sabia que ele estava morando ali ainda, além do pessoal da vila. Foi até a porta devagar. Olhou pela fresta. Nada. Silêncio total.
nem cachorro, nem grilo, nem o vento. Mas quando se virou para voltar ao quarto, a voz veio, desta vez clara e alta, vinda do fundo do corredor escuro. Você não devia estar aqui. Joaquim congelou. A voz era masculina, velha, com sotaque do sertão de outra época. Um baiano antigo, falava lento como quem já não tem pressa de nada, como quem já morreu. Ele não gritou, não correu. Ficou ali parado, tentando racionalizar. É a minha cabeça. É o cansaço. É o estresse. Só que a cadeira da cozinha estava novamente virada para a parede quando ele acordou no outro dia. No fim da semana, decidiu limpar o sótão. O espaço ficava sobre o quarto principal. Uma abertura no teto com uma escada dobrável velha. Ele hesitou antes de subir, mas algo dentro dele queria entender. Talvez alguma coisa lá explicasse o que estava ouvindo. Ao abrir o sótão, uma onda de ar quente e poeira caiu sobre seu rosto. Lá em cima, tudo parecia abandonado há décadas. Caixas amarradas, com barbante, roupas antigas, um baú pesado. E no fundo, encostado na parede de barro, um caderno com capa de couro rachada. Dentro dele, folhas gastas, tinta borrada, caligrafia miúda e irregular. Eram anotações, frases soltas, memórias. O dono, Pedro de Lima, o último morador, o morto. Ali, ele escrevia sobre seus dias no sítio. Mas conforme as páginas passavam, os textos ficavam mais confusos, como se ele estivesse perdendo a sanidade. Frases como: eles vêm à noite, mas ninguém acredita. Disseram que fui traído, mas foi o veneno da minha cabeça que me matou. Ainda estou aqui, a casa é minha, e será sempre minha. Na última página, uma frase, como um aviso. Se você chegou até aqui, então já me ouviu, e agora vai ser ouvido também. Joaquim fechou o caderno com as mãos trêmulas. Naquela noite, ele ouviu mais que sussurros. Ouviu passos no telhado, vozes no corredor, a cadeira batendo no chão, a porta da cozinha abrindo sozinha e uma frase repetida 3 vezes, vinda do quarto onde dormia. Essa casa não é sua. Ele não dormiu mais. Na manhã seguinte, Joaquim foi direto ao armário procurar seu celular. Estava decidido a falar com alguém. Com o irmão, com qualquer amigo, com qualquer pessoa fora dali. Queria contar o que estava ouvindo, entender se estava enlouquecendo ou se aquilo que ele vivia era real. Só que o telefone não tinha sinal, nenhum traço. Olhou o aparelho, sacudiu. Deve ser a região, pensou. Subiu o pequeno morro atrás da casa, onde o céu parecia mais limpo. Nada. Voltou, ligou o rádio velho que encontrou na cozinha. Chiado, estático. Nenhuma estação pegava. Tentou usar o Wi-Fi do modem antigo deixado na casa. Luzes piscavam em vermelho. Nenhuma rede, nenhuma conexão. Era como se, de repente, o mundo inteiro tivesse sido desligado só para ele. No fim do dia, caminhou os 7 quilômetros até o povoado mais uma vez. Encontrou a vila ainda mais vazia do que antes. As poucas pessoas que viu, 2 mulheres carregando sacolas, um homem varrendo à frente de casa, viraram o rosto quando o viram chegando. Ninguém respondeu ao seu bom dia. Um silêncio seco, quase agressivo, pairava sobre cada olhar que ele cruzava. Como se ele tivesse feito algo errado. Como se já soubessem o que estava acontecendo, mas recusassem se envolver. O único que o atendeu foi o velho Anísio, novamente no balcão do armazém. Tentei ligar para minha família, nada pega lá, disse Joaquim tentando soar calmo. Anísio apenas balançou a cabeça. Não adianta. O senhor sabe de alguma coisa que não está me contando? O velho soltou um suspiro pesado. Não olhava nos olhos de Joaquim.
Enrolava um barbante entre os dedos, como quem estivesse medindo as palavras com cuidado. Ninguém mora naquela casa há mais de 2 semanas. Por quê? Porque quem mora fica ouvindo. Joaquim franziu a testa. Ouvindo o quê? O que Pedro deixou. Silêncio. Ele morreu, não foi? Morreu, mas parece que não sabe disso. Na volta para casa, o caminho pela estrada de terra parecia mais longo. O sol já ia se escondendo atrás das árvores secas e o vento fazia o mato sussurrar de um jeito esquisito. Quando finalmente viu o portão de madeira da entrada do sítio, teve a impressão de que alguém tinha passado por ali. As marcas no chão estavam diferentes, pegadas. Não sabia dizer, mas o portão estava entreaberto. Ele tinha certeza que o trancou. Na varanda, a cadeira de balanço se movia sozinha. Joaquim parou. Ficou olhando. O vento estava fraco. A cadeira balançava devagar, num ritmo de alguém sentado ali, e não como uma rajada aleatória de vento. Ele não entrou direto. Ficou parado, encarando a casa, tentando entender o que estava fazendo com a própria vida. Não estava bebendo, não estava tomando remédio. Dormia mal, é verdade, mas ainda assim, tudo aquilo estava acontecendo. Entrou, deixou as botas na porta. Foi até o quarto e, sobre a cama, encontrou um envelope amarelo. Não lembrava de tê-lo visto ali antes, nem quando limpou o quarto, nem quando arrumou as coisas. Abriu. Lá dentro, uma carta, escrita à mão, caligrafia antiga, tinta preta desbotada, no canto superior direito, uma data, 17 de agosto de 1932. Se eu não sair dessa casa com vida, é porque eles não deixaram. Eles moram nas paredes, mas não são ratos. Eles falam comigo à noite, me dizem o que fiz e o que devia ter feito. E agora me avisaram que não vou mais sair. Não quero assustar quem achar essa carta. Mas se você está lendo isso, então talvez já esteja ouvindo também. Cuidado, eles mentem. Eles se passam por mim, mas nem tudo que soa como a minha voz é minha. A carta estava assinada Pedro de Lima. Naquela noite, o barulho foi diferente. Não teve sussurro, nem batida, nem cadeira arrastando. Teve canto. Uma melodia baixa, desafinada, masculina, como um canto religioso antigo, algo entre um lamento e uma reza. Vinha do quarto do fundo, o mesmo onde Pedro morreu. Joaquim não teve coragem de abrir a porta. Ficou escorado no corredor, o coração batendo no peito como martelo. O canto durou quase 2 minutos. Depois, silêncio total. Na manhã seguinte, ele abriu o quarto. A cama, que estava vazia há dias, agora tinha o lençol levemente afundado, como se alguém tivesse deitado ali naquela noite. Decidiu investigar o passado de Pedro. Foi até a sede do município, em Andaraí. Lá procurou os registros antigos. Um funcionário do cartório de nome Raul ajudou a localizar documentos da década de 30. O que descobriram foi estranho. Pedro de Lima foi um pequeno comerciante que viveu isolado no sítio por mais de 20 anos. Segundo relatos antigos, ele era reservado, desconfiado e dizia que era perseguido por vozes. Há um documento de 1931, uma espécie de boletim de ocorrência informal, na época sem delegacia estruturada, onde Pedro afirmava que alguém invadia sua casa todas as noites, mas que nunca deixava rastros. Um ano depois, ele foi encontrado morto, sozinho, no quarto. Causa da morte oficial, parada cardíaca. Mas Raul, o funcionário do cartório, olhou para Joaquim com uma expressão dura e disse: "Teve uma coisa que nunca foi para papel, mas os mais velhos aqui falam até hoje." "O quê?" "Que o corpo foi achado de olhos abertos, mas sem os olhos." "Como assim?" "Os olhos estavam sumidos, o rosto limpo, sem sangue, sem corte, como se nunca tivessem estado ali."
Naquela noite, a coisa piorou. A luz apagou sozinha às 8 em ponto. A lanterna que ele usava descarregou em segundos. O quarto ficou numa escuridão tão densa que parecia sólida. Foi então que a voz voltou. Mas agora estava mais perto, dentro do quarto, no pé da cama. Você já viu o que eu vi? Joaquim tremia, a pele arrepiada, os olhos tentando se adaptar à escuridão. Sentia a presença. Sabia que não estava sozinho. Tentou levantar. A perna não respondia. Estava paralisado. A voz se moveu. Ficou ao lado dele, no ouvido. Ele também morava aqui, mas agora mora em você. Foi quando ouviu o choro, fraco, abafado. Um homem velho chorando, dentro do armário. Levantou com um pulo, acendeu o fósforo, abriu o armário num impulso. Nada. Mas no chão, entre as tábuas, havia uma marca. Um olho desenhado a carvão, pequeno, simples, mas nítido. No outro dia, o rádio finalmente pegou uma estação. Mas só uma. E nela repetia-se um áudio antigo. Uma gravação gasta, a voz de um homem declamando algo. Joaquim aproximou o ouvido. Reconheceu. Era o mesmo canto da noite anterior. A voz era a mesma que sussurrava para ele. Decidiu não dormir naquela noite. Ficou na varanda, vela acesa, esperando amanhecer. Foi então que viu alguém caminhando pelo campo ao redor da casa. Uma figura de chapéu, calça de linho, passos lentos, como se andasse sem rumo. Seguiu com os olhos. A figura foi até o velho poço atrás do celeiro. Parou. Ficou imóvel por um tempo. Depois, sumiu. Na manhã seguinte, foi até o poço. Amarrado a uma pedra, havia um pano velho. Dentro dele, um broche com as iniciais PL, Pedro de Lima. Ao lado do broche, enterrado no barro, um dente. E então, quando voltou para casa, viu a frase rabiscada na parede do quarto, em carvão, trêmula: Eu tentei sair. Na terceira noite, desde que encontrou o broche e o dente no poço, Joaquim acordou ofegante, coberto de suor mesmo com o frio da madrugada que cortava o campo como lâmina. O relógio de parede, antigo e emperrado, marcava 2h43, mas ele sabia que não era sonho. Acordou porque alguém o chamava pelo nome, de novo e de novo. Joaquim, Joaquim. Não era uma voz qualquer. Era a voz da mãe dele. Mesma entonação, mesmo jeito carinhoso de falar, como se estivesse o acordando para a escola, muitos anos atrás, quando ele ainda morava em Brotas com os pais. Só que a mãe de Joaquim estava morta há mais de 6 anos. Ele se sentou devagar, a boca seca. A vela no criado mudo ainda queimava, fraca. O quarto estava gelado, como se tivesse sido aberto há pouco. O ar tinha cheiro de terra molhada. E a voz da mãe continuava, agora do lado de fora da janela. Meu filho, abre aqui para mamãe. Tô com frio. Vem cá. Ele se levantou num tranco, mas ao abrir a janela só encontrou o breu do campo. Nenhum sinal de gente, de luz, de movimento. Só que a cadeira da varanda se balançava de novo. Joaquim fechou a janela, voltou para o quarto, tentou respirar fundo. Não estava entendendo mais o que era real e o que era memória, mas sabia, com uma certeza que doía nos ossos, que aquela voz não era a mãe dele. Era alguém fingindo. No dia seguinte, decidiu não ficar em casa. Saiu cedo, andou pela região, foi até uma parte do mato que ainda não tinha explorado. Lá encontrou os restos do que parecia ter sido um cemitério antigo, com 2 cruzes de madeira apodrecida e uma pedra torta, sem inscrição visível. Ficou ali um tempo, sentado,
Ouvia só o vento e o canto distante de um galo perdido. Até que viu algo que gelou o sangue. No tronco de uma árvore torta haviam entalhado com uma faca o nome Pedro, e abaixo outro nome que ele não conhecia, Ismael. A letra era profunda, como se tivesse sido feita com raiva. No caminho de volta, encontrou o primeiro morador da vila que não fugiu dele. Era uma mulher chamada Dona Carminha, velha, curvada, com olhos leitosos, que vivia numa casa de barro no fim da estrada. "A senhora sabe quem era Ismael?" perguntou ele, mostrando a foto que tirou da árvore. A velha respirou fundo, abaixou os olhos. Depois, sem encará-lo, disse: "Ismael era filho de Pedro, mas morreu antes de crescer, afogado num tanque, com 3 anos. E morava na mesma casa? Morava, mas depois que ele morreu, Pedro mudou. Parou de falar, parou de trabalhar, só escrevia. E dizia que escutava o menino correndo pela casa de noite." Joaquim engoliu em seco. "E a senhora acredita nisso?" "Acredito, porque até hoje tem gente que ouve criança correndo por lá." Naquela mesma noite, Joaquim decidiu gravar tudo. Colocou o celular gravando na estante. Deitou, apagou a vela e fingiu dormir. O quarto mergulhou em escuridão, com só a luz fraca da lua entrando pela fresta da janela. Às 2 horas da manhã, os barulhos começaram. Passos pequenos, correndo pelo corredor. Depois, a risada de uma criança, baixa, curta, nervosa. Joaquim ficou imóvel, olhos arregalados no escuro. E então ouviu a maçaneta da porta girando, bem devagar. Trancou a respiração. A porta não abriu, mas algo se arrastou do lado de fora, como unhas raspando na madeira. E então, de novo, o sussurro da voz masculina: "Vai embora, enquanto ainda pode." De manhã, ouviu o áudio da gravação. A respiração dele, o silêncio, os passos, a risada. Tudo estava lá, inclusive um som que ele não ouviu na hora. Uma frase sussurrada bem ao lado do celular: "Você é o próximo Pedro." Naquele dia, uma tempestade caiu sobre a região. Raios, vento, trovões. E mesmo assim, alguém bateu na porta da frente. Joaquim atendeu com o coração disparado, achando que fosse mais uma alucinação. Mas era real. Era o padre da cidade, um homem calado, de pele queimada de sol e olhos escuros como carvão. "Soube que você está morando no sítio?" "Tô sim. Posso entrar?" "Claro." O padre andou pela casa devagar, olhando cada canto como quem reconhece o lugar. Parou na frente do antigo quarto de Pedro. Encostou a mão na parede. Ele nunca foi embora. "O senhor já esteve aqui antes?" "Uma vez. Quando era menino, vim com meu pai. A casa já estava vazia, mas ele quis me mostrar. Disse que um homem morava aqui e que ainda morava, mesmo morto." Joaquim não respondeu, só ficou ali parado, esperando. "Se quiser ficar," disse o padre, "vai ter que aceitar que a casa não é só sua." "O que isso quer dizer?" "Que tem coisa aqui que não quer sair, e coisa que quer que você fique." O padre foi embora logo em seguida, sem rezar, sem benzer, só deixou uma frase antes de cruzar a porta: "Não confie em todas as vozes que você ouve. Uma delas mente melhor que todas." Na madrugada seguinte, o apagão voltou. Sem luz, sem vela, sem celular, tudo desligado. E então, um grito,
alto, de cortar o peito. Um homem, berrando de dor, como se estivesse sendo queimado vivo. Joaquim correu até o quarto de Pedro. Escancarou a porta. No chão, viu pegadas marcadas em carvão, indo do canto até a parede, onde agora havia um novo desenho. Um corpo sem cabeça. E ao lado, uma palavra escrita. Culpado. Joaquim passou mal, vomitou no corredor. A cabeça latejava. Naquela noite, não conseguiu dormir. Sentou no chão da cozinha, com a faca de pão na mão, tentando manter os olhos abertos. Foi quando a cadeira se arrastou até ele, sozinha. E uma sombra, pequena como de criança, passou correndo no espelho da cristaleira. Ele gritou, mas ninguém respondeu. No amanhecer, resolveu cavar no fundo do celeiro, onde havia uma área de terra mais fofa. Achou uma caixa de madeira. Dentro, roupas infantis, pequenas, molhadas como se nunca tivessem secado. E junto delas, uma boneca de pano com a boca costurada. Atrás da boneca, um bilhete. Ele chorava demais, e ela fez calar. Joaquim caiu de joelhos, o chão girava, o som de passos se espalhava ao redor, e então, pela primeira vez, sentiu o cheiro. Um cheiro podre, úmido, como de corpo enterrado há muito tempo, e ouviu, bem ao pé do ouvido, a frase que ele jamais esqueceria. Você vai enterrar quem agora, Joaquim? No mesmo dia, sem pensar, ele tentou fugir. Arrumou a mochila, pegou o pouco dinheiro que tinha, fechou a casa às pressas. Caminhou até a estrada, torcendo para conseguir carona, mas a estrada tinha desaparecido. No lugar onde havia a trilha de terra, só mato fechado, como se nunca tivesse existido nada ali. Voltou para casa sem entender. Tudo doía, a cabeça latejava. Ao abrir a porta da frente, encontrou o próprio retrato pendurado na parede. Era uma pintura, nova, bem feita. Mostrava ele mesmo sentado na cadeira da cozinha, olhando para frente com os olhos fundos, e no canto da tela, escrito em vermelho, o novo dono chegou. Joaquim acordou sentado no chão da cozinha, com a faca ainda na mão e os olhos vermelhos, como se não tivesse piscado a noite inteira. Não lembrava de ter dormido, tampouco lembrava de ter apagado a vela. Mas a chama estava morta, e a luz do sol entrava fraca pelas frestas da parede. A cadeira continuava virada para ele, a mesma de sempre, e sobre a mesa havia agora um prato de barro, com um pedaço de pão seco e meio apodrecido. Aquilo não estava ali na noite anterior, tinha certeza. Se aproximou devagar, os pés descalços rangendo as tábuas frias. Pegou o prato com cuidado. O cheiro azedo invadiu o nariz, e sob o pão, dobrado em 4, havia um papel rasgado com mais uma frase escrita com carvão. Ele tinha fome. Agora você também tem. Joaquim deixou o prato cair. O baque ecoou alto demais e, por um segundo, jurou que ouviu um riso abafado vindo debaixo da casa. Um som arrastado, lento, como se estivesse esperando ele reagir. Saiu da cozinha tonto, tropeçando nos próprios pés, o estômago embrulhado. Parou diante do espelho do corredor e encarou o próprio reflexo. Mas havia algo errado. No reflexo, ele não piscava. Encostou o dedo no vidro. O reflexo encarava fixo, com os olhos afundados, e atrás dele, refletida no espelho, a cadeira de Pedro, aquela que ele ainda não tinha trazido do quarto, balançava sozinha. Virou rápido. Ninguém. Cadeira imóvel. Corredor vazio. Mas ao voltar os olhos para o espelho, a cadeira ainda balançava, no reflexo. Passou o dia trancado no quarto, escrevendo num caderno velho que encontrou no fundo de uma gaveta. Escreveu tudo o que tinha visto, tudo o que ouviu. A voz da mãe, a criança correndo, o padre,
a estrada sumida, a pintura com seu retrato, tudo. Mas quando fui reler à noite, as palavras estavam todas diferentes. As frases não eram mais dele. No lugar do que escreveu, lia-se: "Você é o eco de Pedro. O som da casa agora vem de você." O caderno caiu da mão. E então a parede do quarto começou a ranger, como se algo estivesse se arrastando por dentro dela, rasgando a madeira de dentro para fora. Do outro lado, no quarto de Pedro, a porta começou a bater devagar. Toque, toque, toque. 3 batidas. Sempre 3. Como uma rotina, como se estivesse marcando o tempo. Na 4ª batida, parou. E então veio o sussurro. "Você quer ver o que ele viu?" Joaquim se encolheu contra a parede. As mãos tremiam, os pés gelados. "Então entra. Abre a porta. Vai até o fim. Olha o espelho. Vê o rosto dele." A respiração falhava. O coração doía. Mas ele foi. Cada passo no corredor soava mais alto do que devia. A madeira estalava como ossos. O corredor parecia mais longo. A casa parecia mais funda. Chegou à porta. Encostou a mão na maçaneta. Gelada, quase queimava ao toque. Girou. O quarto estava escuro, mas o espelho no canto, um espelho antigo, com moldura oval, encostado na parede de frente para a cama, refletia algo. Refletia Pedro. Sentado na cama, chapéu na mão, olhos vazios, a roupa suja como se acabasse de sair da terra. Mas quando Joaquim olhou de novo, não havia mais nada no espelho, nem no quarto. Só que no chão, bem onde o reflexo estava sentado, havia um afundamento no colchão, como se alguém ainda estivesse ali. E no espelho, escrita com algo que parecia sangue seco, uma nova frase: "Você já é eu." Joaquim saiu correndo. Tonto, vomitou de novo no corredor. As mãos sangravam de tanto apertar os dedos. A garganta arranhava. Decidiu que precisava sair. Precisava fugir. Mesmo que a estrada tivesse sumido, mesmo que fosse a pé, pelo mato, sem rumo. Correu até o celeiro. Mas lá dentro, pendurado numa corda no centro do teto, balançava um terno branco. Um terno de linho antigo, com um broche bordado no peito. PL. E embaixo do terno, cuidadosamente dobrado, um par de sapatos, com terra ainda presa na sola. Atrás deles, mais uma carta, amarelada, sem envelope. Esse foi meu último domingo. Me vesti para a missa, mas ninguém me viu sair, porque já era tarde, porque já era eu. Joaquim não suportou. Gritou, quebrou a porta do celeiro, correu pela mata sem direção, sem pensar. Caiu, ralou o rosto numa pedra, sangrou, mas continuou. E então, no meio do mato, viu uma casa. Uma pequena casa de barro, simples, torta. A mesma que vira em um sonho, embora não lembrasse de ter sonhado com ela. Se aproximou, a porta estava aberta. Lá dentro, uma velha estava sentada, costurando, calmamente. Era Dona Carminha. Eu sabia que ia voltar, disse ela sem olhar. O que está acontecendo comigo? Ela soltou a agulha, olhou para ele pela primeira vez. Os olhos eram fundos, escuros. Pareciam saber de tudo. Você ficou tempo demais escutando. Agora a voz dele ecoa em você. Mas por quê? Por que eu? Porque você escuta. Só isso. Tem gente que escuta. Tem gente que não. Você escuta. E como isso termina? Ela sorriu. Um sorriso sem dentes. Não termina. Joaquim chorou ali mesmo, sentado no chão de barro, os joelhos arranhados, as mãos sujas de sangue seco. E naquele momento, entendeu que não estava doente, nem possuído, nem amaldiçoado. Ele estava tomado. De volta à casa, no fim da tarde,
Encontrou todas as portas abertas. O vento passava pelos cômodos como se limpasse a poeira dos anos. Na cozinha, sobre a cadeira, havia agora um chapéu. O mesmo da pintura, o mesmo que vira no reflexo. E ao lado do chapéu, uma colher de alumínio, gasta, amassada, como se tivesse sido usada até o fim. Ele a pegou, e quando tocou no cabo da colher, ouviu, bem dentro da cabeça: "Tá pronto o almoço, Pedro. Vem comer." A voz da mãe dele de novo. Mas ele não respondeu. Ele só sentou, na cadeira que sempre estava virada, e comeu. Naquela madrugada, não houve sussurros, nem risos de criança, nem rangidos de porta. Só um silêncio tão fundo que parecia vivo. Um vazio pesado, denso, que se arrastava pela casa como uma fumaça invisível. Joaquim acordou no chão da sala, encostado à parede, com a colher ainda na mão. A boca amarga, a cabeça latejando. Não sabia se tinha dormido, desmaiado ou apenas esquecido de existir por algumas horas. A cadeira à sua frente continuava ocupada, mas não havia ninguém sentado nela. Mesmo assim, ele sentia. Sentia como se alguém o observasse, dali, de muito perto, com os olhos que ele não via mais, mas que estavam em toda parte. Levantou sem pressa. Cada movimento era mais difícil do que o anterior, como se o corpo estivesse ficando mais pesado com o passar dos dias, mais denso, mais preso à casa. O espelho do corredor agora estava coberto por um pano preto. Ele não lembrava de ter feito isso. Puxou o pano devagar. E o que viu não era seu reflexo. Era o rosto de Pedro. Mas não do Pedro que tinha aparecido antes. Não um homem de linho branco e chapéu bem posto. Agora ele estava deformado, com a pele escura, apodrecida, os olhos ausentes, o rosto afundado em tristeza ou ódio. Ou os dois. Pedro o encarava, sem piscar, sem mexer a boca, mas a voz ecoava de algum lugar, como se o espelho falasse por ele. "Você não devia ter me acordado." Joaquim recuou, quase caiu, mas não correu. Estava cansado demais para correr. Saiu de casa com o corpo mole, cruzou a trilha de pedras até o galinheiro antigo, que agora era só um monte de tábuas. Ali, onde antes havia vida, só tinha poeira e teia de aranha. Mas no meio do chão batido, um buraco, raso, como uma cova pequena. Dentro dele, embrulhado num saco de estopa, o que parecia ser um esqueleto de criança, pequeno, inteiro, com um cordão no pescoço onde pendia uma medalhinha de Santo Antônio. Joaquim sentou do lado da cova, ficou ali por horas. O sol desceu, o frio chegou, mas ele não se moveu. No fim da tarde, ouviu novamente a voz, mas desta vez vinha de dentro dele. "Você cavou o que ninguém devia ver. Agora vai ter que tapar de novo." Ele não respondeu. Pegou a pá encostada à cerca e, com mãos trêmeis, começou a enterrar o esqueleto. Cada pá de terra parecia pesar 100 quilos, e a cada movimento sentia como se estivesse enterrando a si mesmo. Quando terminou, cravou a pá no chão como uma cruz improvisada, e ali ficou, olhando o monte de terra recém-virada, esperando alguma resposta. Mas não houve. Só o som do mato balançando ao vento. Na volta para casa, as paredes pareciam respirar. A madeira inchada fazia estalos longos, profundos. O teto rangia com mais força. E no fundo da sala, a pintura de Joaquim agora tinha mudado. Ele não estava mais sentado, estava em pé, de costas, com o rosto virado para a janela. E atrás dele, no canto da tela, uma nova figura surgia. Pedro, com a mão sobre o ombro de Joaquim. As mãos de Joaquim tremiam tanto que deixou o copo cair. O vidro estourou no chão.
E, como um sinal, a luz da vela apagou. No escuro, ouviu outra frase, a mais clara de todas até então. Você foi escolhido porque ninguém mais quis escutar. Na manhã seguinte, ele não levantou. Ficou deitado até o meio-dia, olhando o teto, ouvindo as vozes circularem pelo telhado, subirem pelas paredes, deslizarem pelo chão. Não falavam nada agora. Só repetiam seu nome. 20, 30 vezes por hora. Sem parar. Uma cantilena vazia. Joaquim, Joaquim, Joaquim. Na cozinha, encontrou a boneca de pano novamente. A mesma que lhe tinha enterrado no celeiro, junto das roupas infantis. Agora estava sentada sobre a mesa, com a boca ainda costurada, mas os olhos, que antes eram 2 botões pretos, tinham desaparecido. No lugar, 2 pequenos espelhos redondos. Ele se aproximou e, pela primeira vez, viu o próprio reflexo nos olhos da boneca. E atrás de si, no reflexo, Pedro. De novo. Mais perto. Tão perto que Joaquim sentiu o cheiro do mofo da roupa. Ele fechou os olhos. Contou até 10. Quando abriu de novo, a boneca tinha sumido. Mas no lugar onde ela estava sentada, havia uma colher, igual à que ele usou dias atrás, cravada na madeira da mesa, como se alguém tivesse batido com força. E embaixo dela, uma nova inscrição. Agora é você quem vai servir. Ele não sabia mais se aquilo era um aviso, uma ameaça ou uma promessa. Naquela noite, acendeu todas as velas que tinha. Desenhou um círculo de giz no chão da sala. Sentou no meio. Ficou em silêncio. Esperou. Esperou até a madeira começar a ranger de novo, até a porta do quarto de Pedro se abrir sozinha, até a cadeira na varanda se mexer, ritmada como um relógio antigo. E então ouviu. Você sabe meu nome, mas não sabe o que eu perdi. O que você perdeu? Perguntou ele em voz alta. Silêncio. O que foi tirado de você? O ar ficou mais frio. A vela mais próxima apagou. Tudo. Minha casa, meu filho, minha fé. Eu não tirei nada de você, mas está ocupando meu lugar. Joaquim se levantou, o rosto molhado de suor, o peito ofegante. Então me mostra o que você quer. E nesse instante, o chão sob os pés dele tremeu. A casa inteira estalou e debaixo do tapete algo se ergueu. Uma tampa, uma escotilha antiga, oculta sob a madeira. Ele nunca tinha notado aquilo antes. Abriu devagar. Degraus de pedra desciam para o breu. Um porão? Uma cisterna? Não sabia. Mas o cheiro que subia dali era velho, sujo, familiar. Desceu. Cada degrau parecia ecoar dentro do crânio. As paredes pingavam. E no fundo, uma sala pequena, úmida. Só uma vela acesa no canto, iluminando uma cadeira virada para a parede. E sentado nela, alguém. Calado. De costas. A camisa branca suja. Os cabelos grisalhos. Os ombros largos, mas caídos. Joaquim sentiu as pernas fraquejarem. Deu um passo. O homem não se virou, mas falou. Eu fiquei aqui todos os anos, todas as noites, esperando alguém escutar. Pedro, a casa não é o problema. O problema é quem escuta demais. Por quê? Porque quem escuta responde. Joaquim encostou a mão no ombro dele. E então o corpo virou pó, desfez-se no ar como cinza lançada ao vento. Só restou a cadeira. E sobre ela mais uma carta, sem assinatura, sem data.
Quando as vozes forem todas suas, você vai entender que o silêncio era um presente. Joaquim voltou para a superfície sem dizer uma palavra. Trancou a escotilha, apagou as velas e naquela noite, quando fechou os olhos, a voz que o chamava já era a dele mesmo. Nos dias seguintes, Joaquim não saiu mais da casa. Não porque não podia, mas porque não via mais motivo. A estrada voltara a aparecer. O caminho para o povoado estava lá, como sempre esteve. Mas quando ele olhava para fora, só via mato, só via casa. A casa, de algum jeito, estava dentro dele. Passava horas deitado no chão, com os olhos abertos, ouvindo os barulhos da madeira, os estalos do telhado, os cochichos dentro das paredes. Já não tentava fugir, nem perguntar, nem responder. Só ouvia. E foi numa dessas tardes, enquanto o sol queimava lá fora, que ouviu algo diferente. Não era voz. Era um som mecânico. Um motor. Se levantou cambaleando e foi até a varanda. Na estrada de terra, um carro vinha se aproximando. Devagar, com os faróis acesos, mesmo sendo dia. Joaquim apertou os olhos. Era o carro do irmão dele, Daniel. O mesmo irmão que ele tentou ligar semanas antes e que nunca conseguiu contato. Daniel desceu do carro apressado, com uma expressão de susto no rosto. Estava suado, cansado, o cabelo bagunçado. "Cara, o que aconteceu com você?" Foi a primeira coisa que disse. "Tentei falar contigo, ninguém sabia onde você estava. O pessoal da cidade disse que você tinha sumido." Joaquim não respondeu. Só ficou olhando. Daniel o abraçou, mas o corpo dele estava rígido, frio. "Tá tudo bem, irmão?" "Agora tá", respondeu, sem emoção. "Essa casa é estranha. Desde que parei aqui, tenho sentido uma coisa ruim." "Ela só parece estranha quando você chega." "O quê?" "Depois ela fica normal. Você se acostuma." Daniel olhou com um misto de pena e preocupação. "A gente precisa ir embora daqui. Pega suas coisas. Vamos para casa. Você precisa de ajuda. Você tá pálido, emagreceu, tem olheiras fundas." Joaquim deu um sorriso curto. "Você acha que isso é cansaço?" Daniel não respondeu. Passaram a noite juntos. Daniel insistiu para dormirem no carro, mas Joaquim recusou. Queria ficar dentro da casa. Disse que ela estava mais tranquila. Durante a madrugada, Daniel acordou com um barulho no corredor. Saiu do quarto e viu Joaquim de pé, olhando fixo para o espelho do corredor. Estava murmurando alguma coisa que Daniel não entendeu. Um tipo de oração ou canto sem melodia. Daniel se aproximou devagar. "Tá tudo bem?" Joaquim não se virou. "Você ouviu ele?" Quem? "O dono." "Que dono, Joaquim? A casa é sua." Joaquim sorriu. Mas era um sorriso gelado, sem alma. "É isso que ele quer que você pense." Daniel recuou um passo. "Vem comigo, agora. A gente vai embora. Tá cedo, o carro tá pronto." Joaquim virou o rosto pela primeira vez. E Daniel não reconheceu o olhar. Eram os olhos do irmão, sim, mas vazios, como se alguém estivesse dentro, vendo por ele. "Se você for agora, ele vai te seguir." "Quem?" "Pedro." "Para com isso, cara. Vamos embora." "Pedro agora é silêncio, mas o silêncio mora onde você vai." Daniel tentou puxá-lo, mas Joaquim não se moveu. A casa toda pareceu ranger ao mesmo tempo. As paredes estalaram, a porta da frente bateu com força e a luz da lamparina se apagou, sem vento. Daniel saiu correndo. Entrou no carro, acelerou. A estrada estava ali, mas enquanto dirigia, pelo retrovisor, viu a silhueta do irmão parado na varanda, imóvel, e atrás dele, dentro da casa, uma figura pálida, de olhos apagados, o observava pela janela. Ele nunca mais voltou. Joaquim ficou. Semanas depois, a casa estava silenciosa como nunca. As velas já não eram acesas, o fogão não era usado, a comida apodrecia, o tempo parecia parado. E ainda assim, Joaquim falava.
Falava o dia todo. Falava com Pedro, com o filho de Pedro, com a mãe dele, com vozes que vinham dos móveis, da água, do vento entre as frestas. Falava sozinho e escutava respostas. Na parede da sala, a pintura agora mostrava 3 figuras sentadas à mesa. Joaquim ao centro, Pedro à esquerda e uma criança à direita. Nenhum dos 3 tinha olhos. Sobre a mesa, 3 colheres, 3 pratos. Nenhuma comida. Certa noite, Joaquim ouviu um choro. Era de bebê. Vinha debaixo da casa. Desceu sem pensar. Abriu a escotilha novamente. O porão estava vazio, mas nas paredes agora havia marcas de unha, centenas delas, como se alguém tivesse tentado subir, fugir, escalar e morrido tentando. Na última parede, escrita com sangue seco, uma frase: "A casa só engole quem tenta sair." Ele voltou para o quarto e dormiu com os olhos abertos. Uma semana depois, moradores do povoado disseram ter visto uma vela acesa no fim da estrada. Mas ninguém quis subir. Dias mais tarde, Anísio, o velho do armazém, foi encontrado morto, com um bilhete na mão. Ouvia de longe, mesmo assim escutava. E todas as janelas da sua casa estavam viradas para o sítio. Na cidade, Daniel nunca contou o que viu. Disse que o irmão tinha se isolado, que a cabeça não estava boa. Mas nos dias de chuva, jurava ouvir no rádio uma voz que não era dele, um sotaque antigo, grave, que dizia seu nome pausadamente. Passou a dormir com o rádio desligado, mas o nome ainda vinha, dos sonhos, das rachaduras na parede. Joaquim. A casa permanece em silêncio, mas quando o sol cai e o campo escurece, é possível ver uma sombra na varanda, sentada na cadeira de balanço, esperando a próxima pessoa que achar que silêncio é só silêncio. Na última semana de dezembro, uma chuva pesada caiu sobre o sertão. O barro das estradas se transformou em lama escura e por 3 dias inteiros ninguém subiu nem desceu os caminhos de terra batida que levavam ao antigo sítio. Mas mesmo de longe, mesmo com o céu coberto, os moradores diziam ver uma luz amarelada tremeluzindo nas janelas da casa. Uma vela, ou um lampião, sempre no mesmo cômodo, o quarto dos fundos. E no quarto dos fundos, Joaquim estava sentado. A barba crescida, o rosto magro, os olhos cada vez mais fundos. Já não escrevia, já não falava, não precisava. Tudo o que precisava ser dito já estava ali, nas paredes, nos móveis, na madeira que estalava devagar toda a madrugada. Ao lado dele, sobre a mesa, o retrato pintado tinha mudado outra vez. Agora, eram 4 figuras. Pedro, a criança, Joaquim e uma mulher que ele não conhecia, ou achava que não conhecia. Tinha os olhos fechados e o rosto parecido demais com o da mãe dele. A colher sobre a mesa estava cheia de terra. Joaquim não dormia há dias, mas também não acordava. Vivia num estado suspenso entre o corpo e a casa. Um zumbido constante fazia morada nos ouvidos. Um barulho de água escorrendo, vozes fundidas, risadas presas em madeira úmida. Na noite de Ano Novo, enquanto o povoado acendia fogos e soltava rojões no céu escuro, Joaquim abriu a escotilha mais uma vez. Desceu devagar, mas dessa vez a sala subterrânea estava diferente. As paredes estavam limpas, o chão seco. E sobre o chão, espalhados ao redor da cadeira, 7 espelhos pequenos, dispostos em círculo.
Sentou-se no centro deles. A vela à sua frente queimava sozinha, como se não precisasse de pavio. E pela primeira vez em meses, ele viu o próprio reflexo de verdade. Mas o rosto não era o mesmo. Era mais velho. A pele pálida. E os olhos não tinham nada. Não era vazio. Era ausência. Como se quem morava ali dentro tivesse saído ou sido empurrado para fora. Joaquim sorriu. Foi um sorriso cansado, quase agradecido. Olhou ao redor e percebeu não estava mais sozinho. As figuras estavam ali. Pedro, de pé, atrás dele. A criança sentada no canto, com os pés balançando. E a mulher, em pé, ao lado da vela, com a mão sobre o ombro dele. Agora você entende, disse Pedro. Joaquim não respondeu. A casa não precisa de morador, precisa de eco. E você aprendeu a repetir. Você é som e parede. É o intervalo entre um grito e outro. A vela apagou. E naquele instante, Joaquim se tornou silêncio. No dia 12 de janeiro, um grupo de 2 homens do cartório e um corretor subiram até o sítio, a pedido do irmão de Joaquim, que queria formalizar a venda da propriedade. Bateram palma, ninguém atendeu. Entraram devagar. A casa estava limpa, sem poeira, sem cheiro ruim, mas vazia. Não havia comida, roupa ou qualquer pertence de Joaquim. Somente a cadeira no quarto de Pedro. E sobre ela, o caderno com a última frase escrita à mão. A casa está ouvindo. No mês seguinte, a casa foi colocada à venda novamente. O anúncio atraiu um casal de São Paulo que procurava um lugar tranquilo para recomeçar a vida no interior. Pagaram à vista. Acharam o lugar bonito, rústico, cheio de charme. Tem uma energia boa, disseram. Mas, no primeiro café da manhã, a esposa do casal comentou com o marido: estranho, né? O quê? Essa cadeira aqui, achei ela virada ontem. Hoje de manhã, estava virada de novo. Ele riu. Vento, é? Não teve vento. Ficaram em silêncio. A colher sobre a mesa tremeu sozinha, bem levemente. E do quarto dos fundos, uma voz baixinha, quase doce, sussurrou o nome dele. Se você ouviu essa história até o fim, comente de que cidade você está falando, se inscreve no canal e curta o vídeo. Se quiser, pode contar alguma história que aconteceu com você no interior. Nós vamos adorar saber. Até a próxima história!